Tópico 1. A escolha que muda tudo. Lucas 15, 11, 12. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança agora. Então o pai repartiu os bens entre eles. Imagine uma casa cheia de vida, um lar onde a presença do pai traz segurança, provisão e amor. Mas no coração do filho mais novo, algo começa a nascer. O desejo pela liberdade, sem limites, sem regras, sem a voz do pai dizendo o que é certo ou errado. Essa história não é apenas sobre um jovem que decidiu ir embora. Ela fala sobre todos nós. Sobre momentos em que olhamos para Deus, nosso Pai Celestial, e pensamos: eu quero fazer as coisas do meu jeito. Quero viver sem restrições, sem me importar com a vontade dele. A rebeldia não começa de repente. Ela se forma em pequenas escolhas, em pensamentos silenciosos, em desejos aparentemente inocentes. O filho pródigo não partiu da noite para o dia. Antes de deixar a casa, ele já havia se afastado no coração. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Estamos na igreja, na presença de Deus, mas nosso coração já está distante, sonhando com os prazeres do mundo, acreditando na mentira de que a verdadeira felicidade está longe do Pai. A decisão daquele jovem parecia ousada, até moderna. Ele queria independência, autonomia, liberdade, mas não percebia que estava prestes a trocar a proteção de um lar seguro pela incerteza de um mundo cruel. Quantas vezes você já desejou controlar sua própria vida sem depender de Deus? Quantas vezes a voz do inimigo sussurrou em seu ouvido: longe de Deus, você será livre. Faça o que quiser. Viva sem limites. Essa é a primeira lição desta parábola. Toda rebeldia começa no coração. E quando alimentamos o desejo de viver sem Deus, cedo ou tarde, isso se transforma em ação. Tópico 2. O caminho do mundo parece brilhar. No início, tudo parecia perfeito. O filho mais novo estava livre, com dinheiro no bolso e uma vida inteira pela frente. Ele acreditava que agora sim seria feliz. A cidade o recebeu de braços abertos, as festas eram intermináveis, os amigos eram muitos e os prazeres abundantes. Mas havia algo que ele não percebia. O mundo só te abraça enquanto você tem algo para oferecer. Quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. Quando a alegria passageira se esvaiu, restou apenas o vazio. Lucas 15, 13 e 14. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou toda a sua herança vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. Essa é a realidade do pecado. No começo, ele é doce, brilha, seduz, parece inofensivo. Mas pouco a pouco ele nos consome, nos escraviza, nos deixa quebrados e sozinhos. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Um momento em que acreditou que afastar-se de Deus traria liberdade, mas encontrou apenas dor. O pecado nunca entrega aquilo que promete. Ele oferece prazer passageiro, mas cobra um preço alto demais, a nossa alma. Não se engane. O inimigo não está interessado na sua felicidade, mas na sua destruição. Ele te mostra os prazeres do mundo, mas esconde as consequências. Assim como aquele jovem, muitos desperdiçam tudo o que Deus lhes deu: dons, talentos, oportunidades, em coisas que não têm valor eterno. Tópico 3. O fundo do poço. Quando pensamos que a situação não pode piorar, ela piora. O filho pródigo, antes cercado de amigos, agora estava sozinho e faminto. Para sobreviver, ele aceita o trabalho mais humilhante que um judeu poderia ter: cuidar de porcos. Lucas 15, 15 e 16. Então ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Este é o retrato do pecado. Ele nos leva a lugares que jamais imaginamos estar, fazendo coisas que jamais pensamos fazer. O filho pródigo estava tão perdido que chegou a invejar a comida dos porcos. E ninguém se importava com ele. O mundo é assim. Enquanto você tem algo para oferecer, você é bem-vindo. Mas quando não tem mais nada, ele te vira as costas. Reflexão profunda. Talvez você esteja vivendo um momento parecido. Sozinho, vazio, ferido. Tentando preencher o coração com coisas que não satisfazem. Relacionamentos, dinheiro, status, vícios. Mas nada disso pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. O fundo do poço muitas vezes não é o fim. É na verdade o começo da restauração.
Porque quando tudo ao nosso redor desmorona, começamos a ouvir a voz de Deus dizendo: Filho, volte para casa. Tópico 4. O primeiro passo para a mudança. Foi ali no meio da lama que o filho pródigo caiu em si. Lucas 15, 17 e 18. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Tudo começa com uma decisão. A decisão de reconhecer que estamos errados, de admitir que precisamos de ajuda, de aceitar que, longe de Deus, nada faz sentido. Perceba que ele não apenas sentiu remorso, ele decidiu agir. Remorso é sentir dor pelo erro. Arrependimento verdadeiro é mudar de direção. Esse é o convite de Deus para você hoje. Não importa onde você esteja, levante-se e volte. Não espere ter forças. Não espere que as circunstâncias mudem. Dê o primeiro passo e Deus fará o restante. O arrependimento não é apenas sobre deixar o pecado. É sobre voltar para os braços do Pai. É entender que por mais distante que tenhamos ido, Deus ainda nos ama e está pronto para nos receber. Tópico 5. O caminho de volta. O filho pródigo decidiu voltar. Imagine aquela cena. Ele está fraco, cansado, maltrapilho, caminhando pelas estradas empoeiradas. Cada passo era carregado de vergonha e medo. O coração dele batia acelerado, enquanto pensamentos sombrios tentavam dominá-lo. E se meu pai não me aceitar? E se ele me expulsar de casa? Talvez eu possa ser apenas um empregado, não mais um filho. Lucas 15, 20. Então ele se levantou e foi para seu pai. O caminho de volta nem sempre é fácil. Existem vozes que tentam nos impedir de retornar para Deus. A voz da culpa que diz: você não merece perdão. A voz do orgulho que insiste: você não precisa mudar. E a voz do inimigo que grita: é tarde demais para você. Mas nenhuma dessas vozes é mais forte do que a voz do Pai dizendo: venha como está, eu ainda te amo, eu quero te restaurar. Essa parte da jornada ensina algo poderoso. Voltar para Deus exige coragem e humildade. Coragem para enfrentar as consequências de nossas escolhas. Humildade para reconhecer que precisamos dele. Talvez você esteja nesse caminho agora, sentindo-se indigno de voltar. Mas lembre-se, o amor do Pai é maior do que o seu pecado. Ele não está esperando para te condenar, mas para te abraçar e te receber de volta. Tópico 6. O encontro com o Pai. Enquanto o filho ainda estava longe, algo incrível aconteceu. O pai, que o aguardava todos os dias, correu ao encontro dele. Lucas 15, 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O pai não ficou parado esperando explicações. Ele correu porque o amor verdadeiro não espera, ele age. Ele não viu apenas um jovem sujo e quebrado. Ele viu o filho que havia se perdido e agora estava voltando para casa. Enquanto o filho tentava falar, dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai o interrompeu. Ele não queria ouvir justificativas. Ele só queria restaurar. E imediatamente ordenou aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Preparem uma festa porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa cena nos mostra a essência do Evangelho. Deus não espera que você volte perfeito. Ele te recebe do jeito que você está e depois te transforma com seu amor. Muitos têm medo de voltar para Deus porque acreditam que serão punidos. Mas a parábola nos revela que o coração do Pai está cheio de graça e compaixão. Ele não apenas perdoa, ele restaura a identidade. Aquele jovem voltou como um servo, mas foi recebido novamente como filho. Tópico 7. A festa da restauração. Aquele dia se tornou um grande banquete. A casa que antes estava silenciosa, agora estava cheia de alegria e música. O pai celebrou, porque o perdido havia sido encontrado. Lucas 15, 23 e 24. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa festa simboliza o que acontece no céu quando um pecador se arrepende. Jesus mesmo disse que há alegria entre os anjos por cada vida que retorna para Deus. Mas no meio da celebração, surge um detalhe importante. O filho mais velho não quis participar. Ele ficou irritado, cheio de inveja e amargura. Ele não compreendia o coração do pai, porque estava preso à justiça própria. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, na igreja,
Existem pessoas que criticam os que estão voltando, em vez de celebrar a restauração deles. Mas o Pai nos chama a ter o mesmo coração que Ele. Um coração que se alegra com cada retorno, independente do passado da pessoa. Será que você tem sido como o filho mais velho, julgando e condenando, ou como o pai oferecendo perdão e graça? A verdadeira fé se manifesta quando conseguimos amar os outros, assim como fomos amados por Deus. Tópico 8. A lição final. O amor que nunca desiste. Essa parábola não é apenas sobre um jovem rebelde. É sobre cada um de nós. Todos em algum momento fomos como o filho pródigo. Nos afastamos, buscamos os prazeres do mundo, tentamos viver sem Deus. E todos precisamos voltar para casa.